Boa noite, queridos irmãos. Que bênção podermos estudar a palavra de Deus. Agora já são 9 horas e 25 minutos. Coube-me a responsabilidade de falar um pouco do conhecimento do Espírito Santo. Conta-se que uma menina e sua avó, essa história aqui, pastor Gilson, está no livro Revelação do Espírito, viu? Essa história eu vou contar. Eu já li muitos livros do Espírito Santo, mas esse aí é o melhor. A CPB vai ter que se virar para conseguir para todo mundo aí. Olha só, hein? Conta uma história que uma menina e sua avó estavam na igreja certa manhã. A menina estava desenhando, aparentemente alheia a tudo que estava acontecendo. Porém, ela estava escutando. Certo momento, ela puxou a blusa da avó e falou assim: vó, o pastor disse que Deus vive em nós? A avó disse: sim, querida, ele vive. Aí a criança continuou desenhando, fazendo as coisinhas dela. Daqui a pouco ela pergunta, puxa a blusa da vovó e fala assim: vovó, o pastor acabou de dizer que Deus é maior do que nós? É claro, princesa, disse a vovó, Deus é maior do que nós. Ô, vó, se Deus é maior do que nós, se Deus mora dentro de nós, uma parte dele não deveria aparecer pelo lado de fora? Olha a pergunta inteligente da menina. Faz sentido, né? Se Deus mora dentro de nós, se Deus é maior do que nós, ele não deveria aparecer em nós? A menina tem razão. Se a gente olhar desse lado infantil, uma experiência genuína com Jesus Cristo deveria permitir que Ele fosse apresentado através da nossa vida. E de fato, irmãos queridos, isso é o que acontece. Sabe o que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de testemunho. Toda vez que você testemunha, você está mostrando Cristo do lado de fora do seu corpo. Por quê? Porque Cristo vive em você, e se Cristo é maior que você, se Ele vive em você, Ele tem que aparecer. Faz sentido a observação dessa criança. Agora, como é que Deus é capaz de aparecer em nós? Sabe como? É pelo Espírito Santo. Pelo fruto do Espírito Santo e pelos dons do Espírito Santo. Então eu vou ter o prazer agora de, nos próximos poucos minutos que eu tenho, explicar para você como é que isso acontece. E por isso eu vou explicar para você, através da Bíblia, quem é o Espírito Santo? Como é a pessoa do Espírito Santo? Esse não será exatamente um sermão, tá bom? Vai ser um estudo bíblico. Então eu quero que você faça o seguinte, irmão, agora, por favor. Irmão, irmã, jovem, menino, eu quero que você tenha a sua Bíblia, ok? Bíblia em mãos. Mais uma coisa, uma caneta. Pode ser uma caneta? Estou com a minha aqui, uma caneta e um caderno, porque eu vou falar vários textos bíblicos, e eu vou falar várias ideias, e eu queria que você tomasse nota de algumas delas. Sabe por quê? Porque quando nós escrevemos, nós guardamos a informação. A gente fica só escutando, a informação entra e daqui a pouco esquece. Então, Bíblia na mão, combinado? Caneta na mão, caderno na mão. Vamos começar? E eu quero começar um estudo bíblico sobre conhecendo o Espírito Santo, dizendo o seguinte, nós não podemos explicar plenamente quem é o Espírito Santo. Eu queria que você guardasse isso no coração. Eu vou saber tudo sobre o Espírito Santo. Não é possível. Sabe por que não é possível? Porque a Bíblia não tem tanta informação assim sobre o Espírito Santo. É verdade que a Bíblia tem informação suficiente sobre o Espírito Santo, mas não há tanto quanto a gente gostaria. E talvez por isso o Espírito Santo é tido como um agente misterioso, porque nós não temos todas as explicações. Na Bíblia, nós não temos de fato todas as informações que gostaríamos de ter sobre o Espírito Santo, porém, escuta aqui, nós temos as informações suficientes, e as informações que nós temos são suficientes para formarmos um conceito claro de quem é o Espírito Santo, como é a pessoa dele, se de fato ele é Deus e como ele age em nós. Temos informação suficiente, mas é possível que haja algumas lacunas. Quando nós estudamos o Espírito Santo, temos que ter uma atitude. Que atitude é essa? É uma atitude de humildade. Por quê? Porque nós estamos entrando num terreno sagrado. E assim como Moisés,
quando encontrou-se com Deus na sarça, Deus disse para Moisés: tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando, terra santa é. Nós precisamos assumir uma postura de humildade e de reconhecimento que nada somos. Muito bem, feito isto, eu queria então entrar para um aspecto fundamental sobre o Espírito Santo. Eu queria falar sobre os símbolos do Espírito Santo. É muito interessante que a linguagem ela é impressionante. Acontece, porém, que muitas vezes nós não temos palavras ou conceitos que explicam da maneira mais acertada ou mais completa o que a gente gostaria de saber. Quando se trata do Espírito Santo, isso é muito frequente na Bíblia. Por isso, Deus, na sua sabedoria, escolheu figuras, metáforas ou às vezes imagens, porque as imagens têm muitas vezes o poder de comunicar muito mais do que apenas uma palavra ou um conceito é capaz de comunicar. E na Bíblia nós temos vários símbolos sobre o Espírito Santo. Um desses símbolos, por exemplo, está em Isaías capítulo 4, versículo 4. Você quer estudar comigo? Abre a sua Bíblia, por gentileza. Isaías capítulo 4, versículo 4. Nós vamos analisar brevemente 4 símbolos, 4 figuras que são usadas na Bíblia para se referir ao Espírito Santo. Está com a Bíblia na mão? Então vai lá. Isaías capítulo 4, versículo 4. Naquele tempo, o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Quando se fala de purificação na Bíblia, normalmente nós conectamos isso com fogo. Isso significa que uma figura muito importante do Espírito Santo é o fogo. O fogo lembra limpeza. O fogo lembra purificação. O fogo lembra, inclusive, esse compromisso, esse zelo que leva uma pessoa a se comprometer e a viver de modo responsável com Deus. O fogo, na Bíblia, representa algo que aquece. Na Bíblia, o fogo representa algo que ilumina, algo que purifica e algo que se alastra com facilidade. Esse é o Espírito Santo. Seria difícil explicar isso em palavras, mas quando a gente diz o Espírito Santo é como fogo, essas imagens todas de purificação, daquilo que aquece, daquilo que ilumina, daquilo que purifica e daquilo que se espalha, vem à nossa mente. O Espírito Santo, então, é como fogo. Mas há um segundo símbolo que se utiliza na Bíblia, que a Bíblia utiliza para tentar explicar a pessoa ou quem é o Espírito Santo. E esse símbolo está no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 a 10. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Por favor, pegue a sua Bíblia, porque agora já são 9 e pouco. Algumas pessoas vão querer ficar dormindo, então ficar ativo é algo importante para não dormir. Ezequiel capítulo 37, versículos 7 a 10. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e elas se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza o Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. A segunda figura impressionante do Espírito Santo é a figura do vento. O vento, irmãos, simboliza o trabalho regenerador do Espírito Santo, que indica a sua ação misteriosa. O vento é impressionante, você não vê o vento por aí, ele não tem endereço. Ele não tem uma localização, mas você é capaz de identificar as ações do vento. Da mesma forma, você não consegue controlar o Espírito. Você não consegue ter o Espírito para fazer-o trabalhar ao seu favor. É o Espírito que trabalha por você. Mas você não pode tornar ou tomar o Espírito Santo um mecanismo para o seu serviço do jeito que você quiser. Jesus disse isso de maneira clara também, quando falou com Nicodemos, ali em João capítulo 3. Então nós temos 2 figuras, certo? A figura do fogo
nós temos a figura do vento, mas há uma terceira figura impressionante do Espírito Santo, e eu queria que você me acompanhasse em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, olha o que está escrito: então aspergirei água pura sobre vocês, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados, e os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e por dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Você percebe como o terceiro elemento que aparece na Bíblia, para tentar mostrar quem é o Espírito Santo, é a água. A água é a fonte, é a água, é elemento, é o significado de pureza, é o significado de vida, é o significado de algo ativo, é o significado de algo dinâmico. Uma quarta figura impressionante do Espírito Santo está em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 13. E você vai juntando esses símbolos, essas figuras, essas imagens, e você vai compreendendo um pouco melhor quem é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, apresenta uma outra figura bonita do Espírito Santo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito. Uma quarta imagem, uma quarta figura do Espírito Santo é o selo. Por quê? Porque o selo representa a propriedade, o selo representa a pertença, e quando nós nos entregamos a Deus, nós pertencemos a Ele, e quem sacramenta esse sentimento de pertença, esse sentimento de que temos um dono, quem é? O Espírito Santo. É Ele que apresenta isso em nossa mente e em nosso coração. Há uma quinta figura do Espírito Santo que está no livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 2 a 6. Então pegue a sua Bíblia, por favor. Zacarias, quase no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 4, versículos 2 a 6. Olha o que está escrito, ó. Então ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e os seus tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Estou lendo o livro de Zacarias. Agora o versículo 5. O anjo que falava disse comigo: você não sabe o que é isto? Não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual que é a figura aqui? O azeite. Olha que impressionante: fogo, vento, água, selo, azeite. Talvez uma das figuras mais conhecidas do Espírito Santo no Novo Testamento, na Bíblia toda, é aquela que está em Mateus capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte, Mateus 3,16: depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. A pomba também é um símbolo do Espírito Santo, nos fala de quão doce é o Espírito Santo, nos fala de quão terno é o Espírito Santo, nos fala de quão amável é o Espírito Santo, nos fala de quão inocente é o Espírito Santo, quão suave é o seu trabalho, quanta paz, quanta pureza e quanta paciência o Espírito Santo traz para nós. Se você juntar essas 6 figuras, fogo, vento, água, selo, azeite e pomba, você terá uma imagem muito mais clara de quem é o Espírito Santo. Agora, irmãos, há um problema sério, que aliás tem sido um problema ao longo de toda a teologia cristã. A teologia cristã muitas vezes negligenciou o estudo sobre a pessoa, ou sobre a pessoalidade, ou sobre a personalidade do Espírito Santo. Porque, não sei se você notou, mas se você pegar essas imagens que eu mostrei aqui a partir da Bíblia, fogo, vento, água, selo, azeite, pomba, você fica pensando assim: puxa, mas como é que eu posso definir uma pessoa dizendo que ela é fogo, que ela é vento, que ela é água, que ela é selo, que ela é azeite, que ela é pomba? Fica difícil, né? Fica difícil. E infelizmente a teologia não colaborou, a teologia cristã não colaborou muito para aprofundar essa percepção de que o Espírito Santo, embora seja comparado ao fogo, ele não é algo tão assim
estranho, embora seja comparado à água, ele é uma pessoa. E acontece, irmãos, que muitas vezes a teologia cristã, a teologia protestante, a teologia evangélica, tem enfatizado o Espírito Santo como energia e como poder. E por causa disso, o Espírito Santo tem sido visto não exatamente como um ser, e na verdade tem sido visto como um agente que não tem nem personalidade e que não tem nem individualidade. Se não tem individualidade e não tem personalidade, então não é uma pessoa. Aí você diz, o Pai, tudo bem, o Pai é Deus, mas é Pai, e essa figura de Pai lembra uma pessoa. O Filho é uma pessoa, e se é uma pessoa, então é um ser. Agora, o Espírito Santo, como é que é uma pessoa? Ele é comparado com fogo, ele é comparado com água, é comparado com selo, é comparado com azeite, e para muita gente isso acaba dificultando a percepção de que ele é uma pessoa. Agora, irmãos queridos, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Quando nós estudamos a figura do Espírito Santo, nós precisamos tomar alguns aspectos muito a sério. Deixa eu falar algo importante que se refere a uma pessoa. O primeiro argumento, quando nós falamos de uma pessoa, é que quando nós nos referimos a essa pessoa, quando alguém se refere a uma pessoa, precisa usar em relação a ela pronomes pessoais. Isso é muito simples, isso na comunicação, isso é muito fácil e é muito comum de acontecer. Se você está se referindo a uma pessoa, você usa pronomes em relação a essa pessoa. Uma pessoa é alguém que ao falar diz eu fiz, eu voltei, eu me alimentei, eu cantei, eu chorei, etc. Para a pessoa ser pessoa, tem que usar um pronome pessoal em relação a ela mesma. O vento não vai dizer eu, concorda comigo? Uma energia não vai dizer eu, porque pronome, se refere a uma pessoa que tem individualidade e que tem personalidade. Bom, em segundo lugar, quando essa pessoa é abordada, nós dizemos a pessoa tu, que não é muito comum, mas é gramatical, ou dizemos você. Amigo, você aí, você que está me ouvindo. Toda vez que a gente diz você, usamos você, o pronome você, estamos nos referindo a uma pessoa. Além disso, quando se lhe faz alguma referência, quando se faz referência a uma pessoa, nós chamamos a pessoa de ele. Muito bem, então nós temos o eu, pronome pessoal, nós temos o tu ou você, ou nós temos o ele. Uma pessoa tem que usar esses pronomes. A pergunta é, isso é utilizado em relação ao Espírito Santo? Porque se isso for utilizado em relação ao Espírito Santo, qual que é a nossa conclusão? Uma pessoa. Deixa eu ler então um texto para você sobre isso. Você quer abrir comigo? Atos capítulo 13, versículo 2. Olha que impressionante. Este versículo e o outro que vou ler de João, vão deitar por terra qualquer argumento se alguém está dizendo, não, o Espírito Santo, como o nome diz, é um Espírito, mas ele não é pessoa, não tem individualidade e não tem personalidade. Para um pouquinho, vamos ver Atos capítulo 13, versículo 2, olha o que está escrito aqui, Atos capítulo 13, versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, olha aqui, o Espírito Santo disse, notou ali? O Espírito Santo disse. Você acha que uma energia fala? Você acha que algo que é impessoal fala? Se alguém está falando, é porque é pessoa. O Espírito Santo disse, estou lendo Atos 13, 2, o Espírito Santo disse, separem-me, olha aí, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, que eu os tenho chamado. Como é que fica então a história de que o Espírito Santo não tem personalidade, não tem individualidade, se aqui ele está falando como uma pessoa, como um sujeito, como um indivíduo? E tem muitos versículos sobre isso, mas eu queria ler pelo menos mais um. João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. Olha o que esse texto diz, usando os pronomes e denotando que o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Atos capítulo 15,
versículo 26. Está com a Bíblia aí? Então vou ler aqui. É João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Irmãos queridos amigos, não é possível usar tantos pronomes claros e ainda chegar à conclusão de que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eu entendo que isso ficou muito claro para você nesses dois textos, o texto de Atos capítulo 13, versículo 2, e o texto de João capítulo 15, versículo 26. E não é só isso, eu poderia passar aqui longas horas, literalmente longas horas, lendo com você ou para você vários textos que mostram a pessoalidade do Espírito Santo, mas eu vou só apresentar mais alguns argumentos. Ele tem inteligência, o Espírito Santo tem inteligência, o Espírito Santo tem conhecimento, duvida? João capítulo 14, versículo 26, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que ele disse. Irmãos queridos, amigos, o Espírito Santo é o melhor professor de todos os tempos. Você já viu energia ensinando? Você já viu vento ensinando? Não, o ensinamento só é possível a partir de uma pessoa. O ensinamento só é possível quando uma pessoa faz isso. E João capítulo 14, o texto que nós acabamos de ler, versículo 26, diz que o Espírito Santo ensinará. E não é só isso não, ele nos fará lembrar. Você sabia que o Espírito Santo tem emoções? Você já viu o vento se emocionando? Você já viu energia se emocionando? Não, não é possível. Emoções são restritas a pessoas. Mas veja ali comigo Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que diz esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim, Efésios 4, 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Espírito, vento, energia não se entristece, só ficam tristes pessoas. Você sabia que o Espírito Santo faz julgamento? Você já viu energia julgando? Você já viu energia tomando partido sobre algo? Então veja lá comigo Atos capítulo 15, versículo 28. Atos capítulo 15, versículo 28. Em Atos 15, 28, nós temos mais uma demonstração clara de que o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além destas coisas essenciais. Pareceu bem ao Espírito Santo. Para o Espírito Santo chegar à conclusão que essa coisa era boa, isso que estava decidindo, é porque ele fez um juízo, né? Fez uma avaliação, fez um julgamento. Que eu saiba, energia não tem condição de fazer julgamento, porque julgamento exige um raciocínio moral, um raciocínio espiritual, um raciocínio lógico, e certamente vento, energia, poder, não tem condições de fazer isso. Quem faz isso é uma pessoa. Irmãos, eu falei que poderia passar longos minutos mencionando versos e lendo versos com vocês, mas não dá tempo para isso. Eu apenas vou mencionar aqui, é possível mentir ao Espírito Santo? Sabia disso? Tem mais uma coisa, é possível resistir ao Espírito Santo. Tem mais, é possível pecar contra o Espírito Santo. Você falar isso, olha, eu pequei contra o vento hoje, viu? Sério, eu pequei contra a energia. Se você falar isso, as pessoas vão achar que você é louco, que você não está bem na cabeça. Mas você pode dizer, eu pequei contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, tem individualidade, tem personalidade, é Deus. É pessoa, assim como o Pai é pessoa, assim como o Filho é pessoa, o Espírito Santo também é pessoa. Irmãos, o Espírito Santo fala,
Atos 8:9. O Espírito Santo ensina, Lucas 12:12. O Espírito Santo revela, Lucas 2:26. O Espírito Santo testemunha, Atos 20:23. O Espírito Santo prescruta, sonda, 1 Coríntios 2:10 e 11. O Espírito Santo envia, Atos 13:2. O Espírito Santo guia, Atos 8:29. O Espírito Santo anuncia o que há de vir, João 16:13. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, Romanos 8:15. Eu creio que a esta altura, irmãos queridos, depois desses tantos versos que eu acabei mencionando, lendo alguns e mencionando outros, você já entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas agora deixa eu aproveitar os últimos minutos que me restam para falar da divindade do Espírito Santo. Tem gente que diz que, não, tudo bem, o Espírito Santo pode até ser uma pessoa, mas não é Deus. Pode até ser Deus, mas com D minúscula, e de maneira alguma se equipara ao Deus Pai e ao Deus Filho. Irmãos queridos, se você pensa assim, se tem alguém que pensa assim, precisa rever os seus conceitos. Eu vou ler um par de versos, e eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. O primeiro verso que eu quero ler é de Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9:14, olha o que diz aí em Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Uau, que impressionante. Na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Espírito eterno. E essa mesma percepção é dada em relação ao Pai e em relação ao Filho. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O que você me diz? Que o Espírito Santo é Deus. Essa é a conclusão lógica. Não precisa de muita capacidade racional para definir isso. Se o Espírito Santo é chamado de eterno, e se o Pai é chamado de eterno, o Filho é chamado de eterno, e o Espírito é chamado de eterno, conclusão lógica: o Espírito Santo é eterno, é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. Um segundo versículo muito interessante está em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Se você tem a sua Bíblia, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Olha que texto impressionante. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ah, meu irmão, não tem como negar a divindade do Espírito, depois de ler 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Quer mais? O Novo Testamento atribui à pessoa do Espírito Santo o que o Antigo Testamento apresenta como sendo obras, como sendo ações de Deus. Eu poderia ler Atos 2, 28 e comparar com Isaías 6. Em Atos 2 se fala do Espírito Santo, e em Isaías 6 se fala de Deus, na mesma situação. O que significa? Que para o escritor bíblico, falar do Espírito Santo é falar de Deus. Falar de Deus é falar do Espírito Santo. Um quarto argumento que eu poderia apresentar a você a partir do Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo é onipresente. Tem mais um outro verso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo, além de ser onipresente, ele é onisciente. Tem mais um verso importante, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha aqui, olha o raciocínio. O Espírito Santo é onipresente, o Espírito Santo é onisciente e o Espírito Santo é onipotente. E para completar essa série de versos, de 7 ideias, a sétima, o Espírito Santo recebe adoração divina na fórmula batismal, e na fórmula que aparece em Mateus 28, 19, e na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 14, ele é apresentado como alguém que merece receber toda a adoração por parte dos seres humanos. Irmãos, quando alguém falar que o Espírito Santo não tem individualidade, quando alguém falar que o Espírito Santo não tem personalidade, você pode abrir o seu caderno, esse caderno que você acabou de usar aí,
Você pode mostrar, olha aqui, ó, esses textos dizem diferente. Nós precisamos ter essa percepção de maneira muito clara, por uma razão muito importante. É a partir da percepção que nós temos de quem é o Espírito Santo, que nós podemos convidá-lo e permitir que ele trabalhe em nossa vida. Aliás, o papel do Espírito Santo é impressionante e faltaria tempo para a gente entrar nisso aí, mas eu vou apenas mencionar. O Espírito Santo é o que nos transforma. Já se falou agora aqui no início sobre o novo nascimento. Quem é que possibilita o novo nascimento? O Espírito Santo. Número 2, o Espírito Santo purifica. Número 3, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Esse texto é impressionante que eu quero lê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Esse texto diz assim, ó: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, Romanos 8 é um texto à parte, merece um estudo, uma vigília só de Romanos 8. Esse capítulo de Romanos 8 é tão impressionante, que só nele o Espírito é mencionado 21 vezes, 19 vezes das quais se referem especificamente ao Espírito Santo. Você duvida? Então leia a sua Bíblia, Romanos 8. Romanos 8 fala das bênçãos da salvação. E se Romanos 8 fala das bênçãos da salvação, e em Romanos 8 são mencionadas 19 vezes o Espírito, é mencionado 19 vezes o Espírito Santo, o que você conclui? Que a salvação é possível graças ao Espírito Santo agindo em nossa vida. Muito bem, em quarto lugar, o Espírito Santo nos assiste em nossas orações. Acabei de ler aqui, ó, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. E se você for a Tiago, Tiago vai nos deixar envergonhados. Tiago vai dizer o seguinte, olha, vocês não sabem nem pedir, vocês pedem mal para gastar nos seus próprios prazeres. Puxa, não fosse o Espírito Santo, nós que não sabemos nem orar, Deus não poderia atender as nossas orações. Mas o Espírito Santo, Romanos 8, 26, é o nosso intercessor, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que significa gemidos inexprimíveis? Ah, que pena que meu tempo está acabando, não posso explicar para você. Mas isso aí merece um sermão à parte, viu? Gemidos inexprimíveis. Número 5, o Espírito Santo nos inspira em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que nos inspira. Número 6, o Espírito Santo nos sensibiliza. Sabe aquele dia que você está ouvindo um sermão, e você está sentado ali no banco da igreja, do templo, e você está ouvindo aquele sermão, e parece que aquele sermão está falando especificamente para você. A igreja está lotada, 2.500 pessoas, e você diz assim, nossa, como é que o pastor sabe disso de mim? Eu nem contei para ele. Nossa, está falando para mim. Sabe o que está acontecendo? Não é o pastor que está falando para você, embora ele se preparou. Quem está falando para você é o Espírito Santo, que tomou essa mensagem que o pastor preparou com carinho, com oração, e o Espírito Santo está tomando e está traduzindo para a sua vida. Ele nos sensibiliza. E em sétimo lugar, o Espírito Santo nos dá a noção real de quem nós somos. Irmãos queridos, se não fosse o Espírito Santo, nós teríamos um autoconceito terrível, equivocado de nós mesmos. Se um dia nós formos capazes, ou somos capazes, de ter um autoconceito correto da nossa pessoa, de quão pecador nós somos, é porque o Espírito Santo nos permite ter essa autoavaliação sincera, honesta e humilde. Sabe qual é a minha conclusão com tudo isso? A minha conclusão é que nós precisamos cooperar com o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ele é uma pessoa. Eu queria nesta noite, ao terminar, convidar você a que você permita ao Espírito Santo trabalhar na sua vida, que você convide o Espírito Santo a trabalhar em seu coração, que você coloque a sua vontade à disposição do Espírito Santo. Aí você pergunta, pastor Adolfo, como é que eu faço isso? É simples, é muito simples. Como é que você se entrega ao Espírito Santo? Através da oração, através da leitura da palavra, e através do testemunho.
Se você fizer isso, você vai se colocar no terreno da influência do Espírito Santo e Ele fará coisas impressionantes por você. Ao mesmo tempo que você faz as coisas boas, as coisas más que você pratica vão perdendo força e você vai ter a possibilidade de desfrutar a plenitude do Espírito Santo. Irmãos queridos, fiquem longe de atividades que atrapalham o trabalho do Espírito Santo, como músicas que não prestam, livros que não prestam, filmes que não refletem a vontade de Deus. Tudo isso atrapalha o trabalho do Espírito Santo. Fique longe disso. Busque coisas boas. Fique longe de alimentação que não ajuda você a manter a saúde correta do seu organismo. E finalmente, fique longe de um estilo de vida que torna você insensível, que torna você mundano, que torna você secular, que torna você surdo à voz do Espírito de Deus. Irmãos queridos, temos um aliado extraordinário que vai trabalhar em nosso favor, se assim nós quisermos. Seu nome é o Espírito Santo. Eu desafio você a que de hoje em diante, na sua oração, você inclua o Espírito Santo. Que tal você dizer assim: Deus, estou orando em nome de Jesus Cristo e pela intercessão do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu espero, irmão querido, amigo, irmão, jovem, menino, garoto, adolescente, eu espero que você inclua, a partir de hoje, o Espírito Santo todos os dias na sua oração. Ele é Deus e Ele quer trabalhar por você. Amém.